Sem problema. Capítulo 30, últimas páginas, é uma despedida. Seu som tá baixo, Mário. É porque eu tenho os olhos de meu filho. Eu tô ouvindo bem. Eu tô em Madre de Agora Deus. sim. Agora eu tô Coloquei ouvindo. aqui no computador do meu filho. De microfone. E aqui não tem aquela. Melhorou? Melhorou. Bom, é uma despedida, né? Aulus, um guia espiritual de alta elevação, um dos responsáveis pela espiritualização do Brasil, onde dois aprendizes, junto com nós e qualquer pessoa que lê o livro, André Luiz e Hilário, passaram o tempo todo, 29 capítulos, dentro de 3 centros espíritas, aprendendo sobre manifestações da mediunidade. Né? Mediunidade só existe uma, é um sentido, mas que se expressa ou se manifesta através de quê? Efeitos físicos, livro dos médios, e efeitos intelectuais. E aí se desdobra um monte de coisa. Psicografia, psicofonia, enfim. Está no livro dos médios, é a base. E ele foi pegando detalhes no Brasil, né? Sobre reuniões no Brasil, explicando, esmiuçando para a gente. Ao final do capítulo, ele pega os aprendizes, André Luiz e Hilário, e leva-os para a rua, para a avenida comum. E colocou, né, não vou reler, mas vocês têm um livro aí, vocês que não puderam participar, né, que é Anne e Carmen, da última, mas tem a obra, onde ele vai mostrar o quê? Não para sempre que as pessoas chegando. Ele vai mostrar que a mediunidade como instrumentação, é um instrumento da vida, surge em toda parte. Emmanuel vai chamar isso no livro Mediunidade de Sintonia. Mediunidade é uma possibilidade de servir, assim como as mãos, a visão, a audição, inteligência. A mediunidade é um sentido psíquico, como mais uma possibilidade de servir. Claro que há alguns que se preparam, e a gente vai estudar isso no livro Os Mensageiros, para um aspecto da mediunidade, que é a capacidade de comunicação. Mas aqui ele vai trabalhar um ângulo da mediunidade que está no prefácio do livro Mediunidade e Sintonia de Emmanuel, onde ele explica 5 ângulos da faculdade mediúnica. 8 bilhões na Terra tem os 4, mas não tem o Diane, da vidência, da psicofonia. Mas 8 bilhões no planeta tem os outros 4. Força mental, capacidade de interpretação, ímã no próprio ser, talento criativo da alma. Então, os desencarnados e os encarnados que não estão dando comunicação, vendo o espírito, colocando-se nas psicofonias, na psicografia, todos são médios. E qual é a base? Está no livro dos médios. Para esses todos serem médios, é a inspiração mais leve e a intuição um grau a mais, conforme está no capítulo 14 do livro dos médios. Todos somos médiuns. Em alguns, o fenômeno torna-se mais patente. Vidência, audiência, psicofonia. Esses se prepararam. A gente vai ver com detalhes no livro Os Mensageiros. Mas vamos lá. Então ele colocou lá os exemplos. Né? Um homem na rua, um carpinteiro, não vou ler mais. Um jovem escultor diante de uma peça de mármore para fazer uma peça, os varredores, os garis, o juiz, todos, e aí ele fecha a explicação, todos os homens em suas atividades, profissões e associações, está dando retorno, são instrumentos das forças a que se devotam. E você passa o tempo todo, 29 capítulos, dentro de um centro, 3 centros, do que me recordo aqui da obra, vendo médios com capacidades exuberantes. O grupo de Raul Silva, o grupo daquela irmã da psicografia, que a gente já sabe hoje que o nome é fictício, mas era Chico Xavier, nas cartas consoladoras, o grupo do passe, o grupo da cura, enfim. Aí quando ele termina a obra, ele leva para a rua. Ou o varredor de rua é médium, ou o juiz é médium. Mas peraí, eu não sou espírita, não estou dando comunicação. Mas a mediunidade é uma possibilidade de servir, é um instrumento da vida e surge
em toda parte. Ele vai dizer na abertura. Então, todos os homens, em suas atividades, Carmen, professora, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com... Isso eu estou no meio, nessa segunda página. Eu estou lendo aqui só esse trecho, porque esse trecho é o explicativo do capítulo. Então, produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores, já que a mediunidade é neutra, em que se inspiram, atraindo, aí tive que pegar o livro Mediunidade de Sintonia, ele está falando de magnetismo, e Emmanuel vai dizer nesta obra, e no livro Seara dos Médios, que a mediunidade é um imã em todo ser, ela atrai, imã o quê? Atrai ou repele, né? Essa é a função do magnetismo, ele atrai imã, atrai prego, repele madeira, para que a gente se lembra mais fácil. Então, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então, nós citamos anteontem, nós nos associamos em torno de uma obra com o objetivo de aprender sobre ela, com as nossas limitações, que somos estudantes, aprendizes, todos nós, mas um ajudando o outro. Nos associamos para aprender, para melhor servir dentro das casas espíritas das quais nós militamos e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quem nós atraímos com essas ideias, já que serão atraídos os espíritos conforme os nossos sentimentos e ideias que nos nutrem. Então, por isso que eu tenho absoluta certeza que os espíritos que se associaram a nós nesses meses, nesses quase 2 anos de estudo, espíritos bons, espíritos elevados. Porque o nosso objetivo aqui não é aprender para intelectualizarmos e sair agredindo, ferindo as pessoas que não pensam como nós. Nunca foi esse e nunca o é. Nosso objetivo, que Emmanuel deixa claro, é aprender, que é o estudo, para melhor servir onde Jesus nos colocar. Dentro do centro, no lar, na sociedade. Então nós atraímos quem? Se nós nos reuníssemos para ficar discutindo política, para ficar discutindo falando mal dos colegas dos centros, quem nós atrairíamos desses elementos invisíveis que nos rodeiam? Naturalmente não seriam os espíritos elevados. Não é isso? Então, um juiz dedicado à sua profissão, Carmen, Teresa, dedicado na sua profissão, recebendo pela sua profissão, é claro, o seu salário, mas trabalha com dedicação, cumpre sua disciplina no horário e tudo, ela está em plena sintonia, ou seja, com entidades elevadas que trabalham em todos os locais, sem exceção. Então, Chico, quando vai visitar 2 vezes os Estados Unidos, o Espírito Emmanuel manda ele visitar um cemitério. Aí você vai visitar um país que você quer visitar os pontos turísticos, o guia manda você visitar um cemitério. O Divaldo foi várias vezes. Ele vai visitar o cemitério, o guia mandou, né? Ele vai junto com o Valdo Vieira e outros, vendo verdadeiros postos de socorro. Em cima, na crosta onde a gente pisa, e embaixo da superfície, para ajudar os espíritos que ainda estão vinculados totalmente ao cadáver. Não tem condição de se erguer. Mas o que boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elisângela. O que não falta são espíritos ali. É onde ele vê Marilyn Monroe, né? Que está no livro de Humberto de Campos, a entrevista que ele faz com Marilyn Monroe. A vozinha dela com ela no colo, ela não vê, presa com um cordão fluídico ao cadáver. Primeiro livro de Humberto de Campos, 1936. Eu tenho a primeira edição, não empresto a ninguém, clássico, achei no sebo, as páginas toda velha, uma coisa de Chico, achei no sebo, aquilo ali. Me foge o nome agora, das quase 16 obras de Humberto de Campos. Eu tenho elas, mas essa é inesquecível, porque Chico entrevista Marilyn Monroe. Você se matou? Não, eu tomei muitos calmantes, mas eu não tinha intenção. Mas depois eu vou ver se eu acho e passo para vocês. Então todo mundo, todas as profissões,
associações, aqui é uma associação de amigos espíritas em torno de uma obra, vai atrair elementos do invisível, conforme nossos sentimentos e nossas ideias. Então a nossa ideia não é nos intelectualizarmos para ferir, agredir, machucar os outros que não pensam como a gente. Nossa ideia não é essa. Nossa ideia, nosso objetivo é aprender para nos qualificar, para melhor servir diante da tarefa. Então é o resumo que eu faço daquilo que já foi lido, porque você vai ter agora uma prece, né? E os amigos são sempre abertos. Eu acho também interessante quando ele coloca sentimentos. E desde o livro Princípios da Neurociência, de Eric Kandel, é um livro que custa quase R$400, eu não tenho, né? Nossa, Mas muito um amigo caro. meu tem, porque é um livro básico para quem estuda neurociência. Haroldo Dutra Dias fez pós em neuro, ele teve que comprar logo Eric Kandel. É um livro básico, né? Para quem estuda, um livro de quase 1000 páginas. Ele traz que a diferença, emoção é básica, é automática. No livro dos Espíritos, emoção de aprender, lei de conservação. Sentimento é outra coisa. Sentimento é a reflexão que eu faço, que eu rumino, que eu guardo sobre aquilo que me provocou a emoção. Então, eu cheguei junto de Carmen, no centro. Carmen me fez uma crítica. Qual é a emoção que surge? A raiva. Aquilo me machucou. A emoção básica. Medo, raiva, nojo e as outras 6, né? Depois viraram 8, né? Com Plotik. Hoje já são 12. Hoje já se fala em 12 emoções básicas. Trabalham em pares. Mas começou com 6. E o filme, Divertidamente, explica muito bem isso. O desenho animado. Então, tristeza, né? Alegria. Então, se aquilo que Carmen, ao me abordar numa crítica, numa avaliação de mediúnica, o que for, reunião de trabalhadores, a raiva é natural. Ninguém controla a emoção básica. Hoje isso se sabe há muito tempo. A gente controla a ação. Então eu não vou voar no pescoço de Carmen, né? Mas vem a raiva, fica ruborizado, porque eu fui criticado, a raiva, aquilo ali. Mas aquilo se dissipa. Se a gente estiver buscando um caminho de aprendizado com Cristo e servir. Não é que você estava certo, eu me irritei com você. Mas eu fui avaliar diante de Kardec aquele meu comportamento, aquela conduta de falar em Kardec, é falar do Evangelho de Jesus. Não precisa ficar se repetindo isso. E você estava certa, minha irmã. Essa minha conduta dentro da sala mediúnica, dentro da recepção, na palestra, onde for, no meu dia a dia, né? Se for amigos mais próximos, não é uma conduta feliz. Eu quero lhe agradecer. Eu estava desatento a mim mesmo. Mas se eu não fizer esse esforço de renovação interior, que é o capítulo 1º de André Luiz e os Mensageiros, né? Renovação. Se eu não fizer esse esforço de renovação, isso vai se tornar um sentimento. Porque toda vez que eu pensar em Carmen, eu penso que ela me criticou e eu me irritei com ela. E se eu não falei nada porque eu estava ali no grupo? Mas aí fica na mente. Eu devia ter falado isso, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter isso. Isso fica na mente. É isso que provoca as doenças. Então, desde Eric Kandel, desde o outro que ganhou um prêmio comprovando isso, o português, eu tinha um livro, dei também, onde sem emoção ninguém consegue impedi-la. Eu consigo, né? Se eu me irritei com a crítica de Carmen, eu já não vou no pescoço dela, né? Ou pelo menos não solto uma crítica, uma ofensa pior. Estou dizendo se eu tiver um controle sobre mim. Se eu não tiver, aqui vai virar uma discussão terrível entre os dois. Mas a emoção, todo mundo vai perceber que eu me irritei. E se ninguém perceber, eu mesmo sei. Mas o que eu não posso gerar aqui é um sentimento negativo. Porque sentimento, amor é ótimo. Os sentimentos bons, né? A gente quer esse, não os negativos. Então, hoje a gente já sabe. Há um livro também sobre isso, muito fácil, de Haroldo Dutra Dias, Mind, M-I-N-D, mente, né? É um livro do trabalho dele em neurociência, não é um livro espírita. Eu estou estudando com meu filho, ele vai trabalhar Eric Kandel, emoções e sentimentos. Então, para quem quiser adquirir, né? Então vamos lá onde nós paramos. Vou reler esse trecho. A família física
pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Então ele falou, nós falamos na última, das profissões. Depois ele deixou para encerrar, falando que o lar é o maior centro de mediunidade espontânea que existe. Então, vocês vão ler, Carmen e outros já não leram, eu vou ler depois, né? Não vou reler, mas ele vai dizer, eu vou só ler só o trecho, além do lar será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. A pessoa tem medo de ir para um centro espírita, esquecendo que ele não sabe, esquecendo não, ignora que no lar onde ele vive é o maior centro de mediunidade. Reunião mediúnica, eu já citei aqui, sem citar o nome do amigo que nos preparou nos cursos de palestra, 2 meses, preparava a gente, no Semente de Luz, vinha de longe, preparava a gente com a dedicação, anos de centro espírita. Aí eu falava, fulano, ele era novato, né? E a mediúnica? Ele, nunca frequentei, aquilo nunca esqueci. Ele tinha mais de 20 anos de centro, funcionário da Petrobras. Mas você prepara a gente no curso de palestra, em curso de ESD. Nunca botei os pés. Eu não gosto, não. A gente respeitou, naturalmente, né? É um direito de cada um. Né? E preparava palestrante, preparava de ESD. E não era, não sei, né? Se era o caso, o medo dele, não me atrevi a perguntar, não tinha intimidade bastante. Mas tem gente que tem medo. E André Luiz está dizendo que a mediunidade é dentro do lar. Se Deus me livre. Ir para falar com o morto, Deus me livre. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. Aí volta onde eu li. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. O que ele está dizendo? Dentro da coisa, eu não vou para a reunião mediúnica. Você, dentro de sua casa, tem, não de comunicação, do transe, porque aí é só um ângulo da faculdade mediúnica, é um aspecto. Mas os outros 4, força mental, tem capacidade de interpretar quando discute com o marido, porque aquilo é da minha emoção, é do meu sentimento, mas muitas vezes eu já saio daquilo que é meu e entro na sintonia porque atraí elementos invisíveis que nos rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias que se nutrem. Então, se o sentimento é de raiva, de ódio, de muito tempo, de mágoa, eu já estou na faixa psíquica deles, 97.7 no radinho. É direto, é no automático. No automático. A mulher, o marido, fala com o outro aquilo que é dele, né? Porque se eu atraio é meu primeiro. O ímã tem o próprio o ferro, o magnetismo, o minério é meu. Mas muitas vezes o meu já sai misturado. Por isso Kardec pergunta, como a gente pode saber se o pensamento é nosso ou é dos outros? No mais, isso não é muito interessante saber. É a resposta do Livro dos Espíritos, questão 459 e diante. Contudo, você poder ter uma medida. Os bons só influenciam pelo pensamento coisas boas. Então, se eu agrido a minha mulher, né, verbalmente falando, ou os outros que são piores, né, fisicamente, não é inspirado por Bezerra, nem por Irmã Dulce. De jeito, né? Você, isso. Eu entrei em que faixa? Primeiro, que é minha, da minha natureza, que meus sentimentos ainda são muito negativos. As emoções. Minhas emoções, minhas ideias, o sentimento, o avanço, aquilo ali, que eu nutro, e que eu entro na faixa automática, da faixa sintonia, conjugação de ondas mentais, né, daquilo ali. Então, no lar, feminicídio, tem muitos, é da pessoa, do homem, dos sentimentos negativos, das emoções ruins. Emoções é básica, é por isso que a gente fala de sentimento. Emoção é básica, medo é básico, raiva é básica, nojo. Eu pego um ovo, eu cheiro, igual um cachorro, né? E agora eu dou o ovo cozido primeiro no cachorro.
Porque eu cheirei, falei isso pro médico, passei Natal na emergência, 2 dias. Na emergência. Aí o doutor, foi doutor, ele falou, isso pode ser ovo, ou salmonela, coisa. Ele falou, mas o cheiro é a emoção repulsa, né, meu filho, nojo. Mas às vezes a bactéria está lá e você não consegue registrar porque você não tem o olfato do cachorro. Aí eu falava com o doutor, então quando eu comer o ovo cozido eu vou dar meu cachorro para cheirar primeiro. Se ele não comer, eu não como. Então, porque ele tem muito mais propriedades olfativas do que nós. Então a emoção é uma lei de conservação. Então, no lar, Ferreira, a gente aplica a passe. É uma reunião de serviço espiritual. Uma mãe está doente. Aquela menina que eu vi a foto lá que eu peço quem fizer a prece, envolver os amigos, os irmãos desencarnados, os outros lá da região do terremoto, Síria e Turquia. A menina com a mãozinha protegendo o irmão, debaixo de um escombro. A laje, ela protegendo a criança, pedindo a Alá, né? São muçulmanos. Ela não vai centro espírita lá, em Alá. No Maomé não tem isso. Vai ter centro espírita para ela. Mas aquilo ali, seja naquele local, seja dentro de casa, com o filho doente, quando Teresa coloca a mão, né? Oh meu Deus, ajuda meu neto. É meia-noite, não tem centro aberto para aplicar um passe. Mas Teresa, olha, Teresa está. Os espíritos bons vão coletar de Teresa o ectoplasma e vão ajudar a criança. Teresa está aplicando um passe, tanto quanto a menininha estava aplicando um passe no seu irmão, protegendo ele com a laje na cabeça. A foto é impressionante. A laje na cabeça, totalmente presa, fica sufocada em pânico, ela tranquila, orando a Alá e pedindo que ajudasse o seu irmãozinho. Então, na casa está cheio disso, ciselando, burilando os sentimentos. Por isso que ele usou sentimento caro. Se eu guardava mágoa de Carmen e levei isso para outra encarnação, essa mágoa, e a gente volta junto no lar, é para ciselar, para melhorar, burilar os nossos sentimentos, que somos irmãos. Então, o lar, o trabalho é mediúnico. Não do transe. Ninguém vai parar lá para ficar dando transe, porque isso é só um ângulo. A quem eu atraio para o meu lar? Quais são as companhias espirituais? Então, quando não era espírita, surgiu o videocassete. 21 anos, ó. O que é que eu vou fazer? Filme pornô. 20 anos, novo ainda, 18 anos. Quem eu atraí para assistir na minha sala? Não foi Joana de Ângela, né? É óbvio, né? Mas o que não faltou foi gente para se cercar de mim e assistir filme pornô no mundo invisível. Mas eu não sabia naquela mediunidade, ele como eu estudo. Mas era mais atrair o meu convívio psíquico. E dentro do lar, conviverem lá. Em seguida, vou deixar, está sempre aberto aí, tem a técnica da mãozinha, o professor Ivan me explicou. Ó, vou fazer aqui comigo. Clicou a mãozinha, se eu não ver, alguém me lembra, que deseja falar. Ivan está aí ouvindo. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Josi, Ivonete, todos. Elisângela, Oneilda não veio. São três novos integrantes, né? Rita de Cássia, Oneilda e Elisângela. Ó, Ivan aí, ó, levantou a mão. Então, quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Pode falar. Por sinal, você comentou aí sobre a Neilda. Ela hoje está numa atividade que ela não pode deixar, entendeu? Ela conversou comigo. E as segundas-feiras fica bem melhor para ela do que no dia de hoje, quarta-feira, entendeu? Tá certo, Ivan. Então, a gente vai entrar aqui na prece. Até esse momento, Anne, Carmen, são estudiosas já, experientes na doutrina, mas não puderam participar. E os outros também. Deu para compreender qual é a intenção de Aulus? Deu para entender? Você pega 29 capítulos só estudando manifestações da mediunidade, de efeitos físicos, efeitos intelectuais, psicografia de cartas, médios fantásticos. E ele encerra
a sua despedida, levando os 2 aprendizes para a rua para ver gari. Ali o prédio só tem juíza, ele é médio das leis. Olha o escultor, né? Ele é médio, mas ele vai entrar em transe para fazer uma escultura? Não, ele vai receber inspiração, né? Porque ele tem um talento criativo da alma. Prefácio do livro Mediunidade e Sintonia. Emmanuel explica os 5 ângulos da faculdade mediúnica. Então, só um que Emmanuel vai dizer que é capacidade de comunicação. Só um. O resto todo é anímico. Só um é mediúnico. Nesse sentido. Então é por isso que a faculdade é identificada por Ernesto Bozano e tantos outros. Anímica. Bozano vai passar 43 anos estudando mediunidade. Não existe animismo puro, não existe mediunidade pura. O último livro antes dele morrer, né? Animismo e Espiritismo. Terminei de ler agora, estudá-lo palmo a pau. Não existe. André Luiz vai beber. Se a gente pega essa aqui, está bebendo da fonte, Ernesto Bozano. Porque quando ele desencarna 43, André Luiz se apresenta, né? A introdução do livro Nosso Lar, Um Novo Amigo, 1943. Então, você olha que não tem nada solto. Um missionário vai embora, um desencarnado vem para o Chico e vai explicar aquilo que ele não consegue compreender. Eu estudo várias obras dele, porque faltava alguém do mundo espiritual superior explicar. A André Luiz vem explicar. Então, que a mediunidade está na rua. Está no dia. Teresa vive em plena sala mediúnica, diante de vários espíritos encarnados e desencarnados. Então, por isso surgiu aquela obra Inteligência Múltipla, né? Não que seja uma obra espírita, é uma obra de um cientista, de um pedagogo italiano, americano. Cada criança é um universo, cada inteligência é diferente da outra, é múltipla. O ensino não pode ser um padrão total, tem que ter o padrão da matemática e outro, mas você tem que saber que um é mais sensível, um é mais inteligente, um é menos. Então, Teresa, o juiz, né? O varredor de rua se faz, passar alguém na rua que pede um auxílio a ele pode identificar alguém, seja evangélico, católico, orar, seja ateu, ajudar alguém, ele vai estar em sintonia, porque ele atraiu elementos invisíveis que nos rodeiam. Alguém passa mal, ele está varrendo a rua, ele vai, estende a mão, chama o SAMU. Ele não fez isso só. Isso está dizendo. Ele não fez isso só. Quem passou mal tem 2, um familiar e um guardião. E ele também tem. Então, ele vai morrer, pode morrer sem saber disso, mas ele foi totalmente inspirado, ou muitas vezes intuído. Se nunca pegar uma página espírita. Se nunca. Então, dele mesmo, né? Isso. Dele mesmo. Isso. A serviço dos amigos espirituais. Então ele vai dizer: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer. Ele olhou para o relógio, né? Quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas, né? Então ele ficou atento às horas, né? É uma despedida, né? Aulus vai para outra missão. Aí retirou-se, precípite, e seguimos-lo até a praça, né? Eles estão na rua, agora foram uma praça próxima. André Luiz e Hilário têm uma tarefa. Eles vão cuidar de uma menina doente. Veja aí a mediunidade. Ele não fala casa. É casa de espírita? Ele não diz. Quem é a menina? É alguma protegida do nosso lar? É apenas uma menina encarnada enferma. Por que ele está referindo assim? Ele não entra em detalhes. Porque ele está utilizando a base da parábola do bom samaritano. Né? Quem é o samaritano no chão? Ele estava desnudo. As pessoas eram conhecidas pelas roupas. Não sabia se ele era romano, se ele era judeu, se ele era outro. Ele estava desnudo. O samaritano ajudou ele sem perguntar se ele era da mesma religião, se ele era seu escravizador como romano. Simplesmente ele desceu do cavalo, parou e ajudou. Então é isso que ele vai encerrar o livro dizendo: isso é o futuro da Terra. Por isso que a parábola do bom samaritano é o protótipo, né? É uma parábola
de como nós devemos agir. Então, retirou-se, Aulus fixou o céu em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro quintessenciado, e dispunha-se a enlaçar-nos, quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. 2 pontos. A prece. Senhor Jesus. A prece já é uma importância imensa. Faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. A prece no Livro dos Espíritos é o quê? 3 aspectos. Louvar, pedir, agradecer. Conforme está lá na lei de adoração. Toda a prece, sim, o eixo dela, louvar, pedir, agradecer. Então pedir não é o mal, né? Então vamos ver o que ele pede principalmente. O que ele pede? Faz-nos dignos, ele começa louvando, né? Daqueles que espalham a verdade e o amor. Ele está falando de Aulus, né? Mas aqui não há nenhuma afetação. Vamos ver a simplicidade. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. 3 parágrafos. Ele louva a presença, a gratidão que ele tem por Aulus ter ministrado esse curso aprofundado de mediunidade. Mas você vê com a simplicidade. Você não vê aquelas afetações, né? Que muitas vezes a gente vê nas preces dos nossos centros. Aí vem fulano, a pessoa lê o roteiro, o currículo dele primeiro, né? O currículo todo, é doutor nisso, pesquisador e tal. Tem mais de 30 anos dentro de uma casa espírita. E já viu o pessoal fazer uma prece, que a prece demorou 10 minutos. Ele relatando aquilo ali, quem é que mantém a concentração nisso? Ele conseguiu desviar a concentração das pessoas, porque o objetivo da prece é manter o pensamento no centro, centrado. E ele ficou narrando o que o homem fazia. O homem já fez isso. Já teve gente que quantas pessoas ele impunha a mão e curou. Já tinha gente já dormindo, já com raiva do homem. Quer dizer, uma prece afetada, cheia de afetação. O espírito Aulus, ele é um dos, com Bezerra de Menezes e Emmanuel e os outros, responsável pela espiritualização de um país. Ele vai despedir do outro abraçando. Não tem ninguém beijando a mão, fazendo, dá um abraço. Aí ele percebe que André Luiz e o outro é comovido. Então faça a prece, você aí. Não, quem vai fazer a prece sou eu, porque eu conheço. Eu sou Aulus. Não, faça aí, Carmen, faça aí, Sérgio. Quer dizer, André Luiz faz o quê? Primeiro, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. É o que ele fez. É o que ele faz. Em nome do Cristo, espalhando o quê? Divulgando a tarefa dele. A doutrina espírita, através de ações de amor. Então, me faça digno de uma companhia dessa. Faça digno. Ensina-nos a honrar-te os princípios fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Aí ele volta sempre, louva, pede. O que é que ele pede para ele? Ensina-me, Senhor, Deus, Jesus, a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Então, todo mundo aqui tem um guardião, tem um familiar, quem trabalha no centro tem os guias do seu centro. O que é que a gente deve pedir a Deus, a Jesus? Que ajude a gente, né, a honrar a companhia, a presença desses amigos em nossa vida, né? Ajuda-nos. E a gente vai ver no livro dos Mensageiros quanto trabalho eles têm. Um espírito como Aniceto. Uma semana incompleta é um livro, os Mensageiros. Então, ensina-nos a honrar-te, né? Fazer as tarefas que eles orientam, buscar o esforço de renovação, extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Isso aqui dá seminário, entregar a algum facilitador,
Porque no nosso meio, para não citar em outras religiões, só no meio espírita mesmo, a erva daninha do melindre, que é filha direta do orgulho, está espalhado desde o tempo de Kardec. Eu pensava que essa palavra melindre era nova, mas está lá no livro dos médicos. Kardec utiliza ela no capítulo 29, melindre, reuniões de sociedade. Kardec já utiliza a palavra melindre entre os trabalhadores, pelo menos na tradução, né? Eu não falo francês, não sei se a palavra é essa mesmo. Então, ele está dizendo a indisciplina, chega em cima do horário. Mas não é só isso, de chegar fora do horário, de ser hoje eu passista no voo, de chegar com a boca deste tamanho na mediúnica, né? Dando risada, falando alto, arrastando cadeira, né? Puxando assunto que não tem nada a ver, na sala de passe, na mediúnica, dentro do centro. Mas a indisciplina no meu dia a dia, André Luiz. Porque se a mediunidade está no dia a dia, a indisciplina não é só dentro do centro. A indisciplina na influência moral do médium no cotidiano. Me ajuda, Senhor. Ele está dizendo aqui, ele reconhece, essa é a prece real humilde, porque ele reconhece que ele tem dentro dele. Senão ele não pedia para extirpa do campo de nossas almas orgulho, indisciplina, né? Para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Ser simples não é ser desleixado, né? A pessoa ser simples no agir, no se conduzir. Você vai chegar uma pessoa na casa espírita, a pessoa chega com um carro importado, e a gente vai ver, tem casos de amigos meus que são gerentes de multinacional, e ele citou esse fato que me deixou muito triste. Ele não é espírita, mas foi visitar um centro, e o carro dele é caro, ele tem de R$1.500 porque ele é gerente de uma multinacional. Então, há muitos anos, as pessoas só faltou carregar ele, e ele é muito observador. Primeira vez que ele foi em um centro Y, ele observou que alguém entrou de sandália e ninguém fez afago nenhum. Foi a primeira coisa que ele me falou. Eu fiquei, só faltei chorar, que ele falou, não vi diferença, porque ele lê de tudo, fala 3 idiomas, não vi diferença do tratamento que é em outras religiões. Eu fiquei pasmo. Quer dizer, porque é isso que chegou, esse pessoal olha o externo. Então, a simplicidade no agir, tratar bem a quem chega com um carro importado, tratar bem quem chega com o pé no chão, sem afetação. Chegou agora a Dona Teresa, ela dirige há 30 anos o centro, professora, tem PhD, tem doutorado, tem MBA, ensina isso. Jesus não entra nesse centro, porque Jesus vai dizer, eu sou carpinteiro. Então pode ficar lá fora. Pode ficar lá fora mesmo? Fique lá fora. Então, o que ele está pedindo? Está dentro de nós. Acontece mesmo. Acontece mesmo. Isso. Acontece. A indisciplina, o orgulho. A indisciplina que não é só dentro do centro. O orgulho que não é só dentro do centro. Né? Porque quem faz isso no centro é porque é assim fora, né? Não nos deixe confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Ele cita, né? Ele faz uma imagem aqui da passagem do Cristo, né? Quando os apóstolos vêm conversando, Jesus capta o pensamento deles, e quando eles chegam, que viestes conversando? Fica todo mundo calado. Eu sei o que viestes conversando. Quem vai ser o maior no reino de Deus junto ao Senhor. Não é isso? Humberto de Campos trabalha isso bem no livro Boa Nova. O maior será aquele que se tornar o menor, né? O que mais servir. O que mais servir. Ele está citando isso aqui. Por isso que ele fala, humilhando-se essas entidades elevadas. Por quê? Porque são nobres e grandes. Peraí, humilhando-se, mas são nobres e grandes no amor, na humildade, na fraternidade, não no orgulho. Diante de ti. E não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos,
a fim de auxiliar. Então, você vê uma entidade como Bezerra de Menezes. Ela vai nos locais onde necessitam dele e da sua equipe. Você vê isso no Livro dos Espíritos, o capítulo que eu acho mais belo, capítulo Anjos Guardiães. Nos presídios, está lá escrito, Santo Agostinho, nas casas de prostituições, os anjos guardiães estão lá, tentando ajudar aqueles que vocês não visitam, que vocês excluíram da sociedade, e tem que excluir mesmo por um tempo, porque fizeram mal à sociedade. Diga. Ia botar a mãozinha. Mas infelizmente, Mário, nós ainda no nosso meio temos isso, né? Infelizmente, não é? Isso. Na casa espírita chegam, não é? E lá dentro é todo mundo muito solidário, muito solícito, mas quando tem uma oportunidade, relato, né, de pessoas, né, que me contavam na rua e me encontravam e chegam na rua e desconhecem. Rapaz! Desconhecem. É isso. Então, esse exemplo é claro. No nosso meio espírita, dentro das casas espíritas. E nesse centro que eu faço palestra, não vou citar, né, a pessoa falou, e pediu coisas ao rapaz. O rapaz estava em crise no casamento, pô. Eu indiquei o centro, cara. Porque ele não mora em Carazeira. Porque ele é um gerente, tem várias casas no Imbuí, na Paraná de alugar. A mulher psiquiatra, os dois em crise, eu indiquei. E fiquei decepcionado com a casa. Porque você tem que doar umas coisas dessas caras. Você está passando por problema porque você deve ser muito orgulhoso. Como é que você avalia uma pessoa? Ele dá isso ao tio dele, que é pedreiro. Porque ele tem dinheiro, ele construiu, ele é pobre. Eu conheci desde 15 anos, não estudava em escola pública. Mas ele se esforçou, o pai motorista, e é um gerente há 20 anos da DETEM. Ele se esforçou. Aí o centro pede as coisas do carro, você tem que dar o seu tênis, viu? Você tem que dar isso. E tratando ele. Que vergonha, viu? É verdade. Eu falei, tô envergonhado, que eu nunca citei o centro. Mas Vou até lá, faço palestra, mas nunca citei. Mas ele não botou os pés em mais de centro nenhum. É amigo meu, teu. claro, depois de uma dessa. Trabalhadores indisciplinados, ainda que não conhecem a doutrina, não fazem um esforço de renovação. Então, ninguém é santo, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito aqui. Mas, pelo amor de Deus, é básica. É básica. Então, ele termina a prece, né, citando essa passagem do Cristo, né, que sem esses guias nós somos cegos, né, não nos deixe confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, não para que eles fiquem junto. Eu acho interessante isso aqui, mas que a gente siga em direção a eles pela renovação interior. Porque tem gente que só quer pedir, Ivonete, ajuda. Por isso que a prece é diferente. Me ajude, Bezerra, estou passando por problema. Aí Bezerra ajuda, passa 3, 4 anos, melhora. Volta para problema, me ajude, Bezerra. Peraí, nesses 3 anos você não fez nada para seguir os passos de Bezerra na renovação interior, ser mais humilde, É só mais pedido. solidário, né? Porque ele está pedindo que ajude a ele, porque ele tem orgulho no coração, tem egoísmo, mas ajude a ele, a nós que estamos lendo, a que a gente tenha forças com esses guias para seguir rumo a ele. Seguir como? Mudando o nosso pensamento, mudando nossas atitudes, nossos sentimentos, né? Qual é o papel do bom espírito? Tá lá, vou deixar você, Ivonete. Lembrando sempre que mas Sim, tem tem. tempo. Fale logo. Você fez uma colocação agora, me citou, e realmente eu estava querendo falar. Em minhas orações, a coisa mais difícil é eu pedir. Eu agradeço mais do que tudo, porque eu acho que abaixo de Deus, os nossos guias sabem o que nós precisamos. Eu penso dessa forma. E principalmente coisas materiais, eu nunca peço. Eu peço pela saúde de uma pessoa, pela minha, se eu estiver desconfiando assim, que esteja sentindo algum problema, mas pedir besteira, eu vou precisar querer comprar uma coisa, uma roupa, oh meu Deus, que eu já vi pessoas falar isso. Mesmo. É besteira. A gente tem que agradecer quando receber pelo mérito.
Eu tenho mérito, graças a Deus, de receber tudo que eu quero. Eu sei que meus guias sabem. Eu consigo, então eu ajoelho e agradeço. Isso. Seu esforço, Eu seu acho trabalho, consegue as coisas materiais. E os guias ajudam. Kardec pergunta isso. Né? Eu vou ler o final, né? Porque tem a prece. O final é só o quê? O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar o nome, né? André Luiz fez uma prece sem afetação, mas eu guia sabia, né? Que era a ele tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos, Aulus não disse uma palavra, revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós, igualmente em prece. Recolheu-nos num só abraço e partiu. Não há afetação, simplicidade. Né? Vamos abrir o caminho aqui, bota um capete vermelho, vamos tocar as músicas, que o Aldo vai embora, viu? Dê um abraço em Carmen, um abraço em Anne, tchau, vou trabalhar e vocês vão fazer sua tarefa, que é cuidar da menina. A maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe, né? Lembramos então do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço, que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. Ele vai dizer aqui, né? Ele faz uma alusão à parábola do bom samaritano, que é uma parábola. O grande futuro, né? O trabalho do bem, né? Não só o trabalho para ser remunerado, que é um trabalho útil, claro, lei do trabalho, lei do progresso, mas também fazer algo mais em relação ao próximo, em direção ao próximo. Isso é se elevar, seguir o exemplo de Aulus, de Bezerra, de qualquer um. Foi fazer a função deles, né? Se incorporando ao grande futuro que é chamado da Era Nova, né? Ou a Era do Espírito, ou o mundo de regeneração vai começar. Então, a obra chegou ao fim. Diga, Ivan. Diga, Ivan. Você levantou a mão e eu parei. Com relação a uma palavra que você deu na inicial, dizendo que no cemitério tinha 2 postos de socorro, na crosta e na subcrosta. O que eu não entendi é na crosta. Me explica aí. Na crosta é em cima. A gente está pisando na crosta terrestre. O Chico veio visto várias vezes. E ele conta isso. E abaixo não fica enterrado na terra. Que é a dimensão. Todo lugar tem vida. Posto de socorro. E aí, quando sai, isso aí foi outro dia. Um espírito que Sueli Calda-Chuva, nós apresentamos o Chico Xavier para escrever a obra Testemunho de Chico Xavier, uma das biografias dele. Ela viu um evidente, mas sempre um Chico, um algo puro. Aí Chico deu risada. É um espírito daqui, você não é evidente, ele trabalha com o Dr. Bezerra. O espírito entra e incorpora no Chico. Você estranhou, né, minha filha? Eu bebo mesmo. Eu bebi até cair. Infelizmente continuo bebendo. Mas eu tô lutando com o Dr. Bezerra para parar. Mas eu sempre fui trabalhador, mas de família honesta, digna. Mas o álcool foi um vício que eu herdei. Pai, de minha mãe, da cultura. E o álcool me prejudicou. Mas eu sempre fui honesto, matei. O Bezerra falou, como é que você vai? Bezerra? Eu venho trabalhar. Eu trabalho no cemitério. Por quê? Só com desencarnados alcoolistas. Porque se ele vê Ferreira, quem é Ferreira? Não exala odores de álcool. E a gente morre como a gente é. Os que morrem assim estão com desejo e vão voltar para os seus locais de bebida. E alguns desses, e a maioria volta, ele fala, alguns desses, quando sente em mim que eu ainda bebo, opa, um companheiro, tô doido para tomar a garganta seca. E ele vai conversando, leva o cara pro bar, suga alguém e vai conversando. Eu tô lutando para parar. Isso. Você quer parar, não? Alguns terminavam no Centro Espírita de Chico Xavier. Está na obra
Os Bastidores do Centro Espírita, Sueli Caldas Schubert, e no livro Testemunhos de Chico Xavier, também de Sueli, que ela mineira, biografou Chico, né? Lá. Todo mundo pode ser útil, porque o álcool está cheio na terra, é comum. Tem gente que tem um barzinho dentro de casa, e se não tiver, não vai, ninguém visita, porque ele não tem nada para oferecer. Então isso é comum. A questão é, eu fui má pessoa, eu apenas enderecei para um vício, né? Por um vício. Então, a gente tem que avaliar sempre. Então, há trabalhadores assim, a gente não se choque de ver isso. Há um livro também, Instruções Psicofônicas, doutrinador com Chico, fundou a mediúnica de Chico, 20 anos, romante e alcoólatra. Foi para o Rio de Janeiro, voltar de cabina, reservado dentro da mediúnica. Nunca parou de fumar e beber. Espiritual desencarnado por dizer que fez o mal, lutando aqui para parar de beber. Agora o maior mal que eu fiz comigo. Porque eu falava com os grupinhos uns dos outros. E Anne tem evidência. Josi tem nada. Isso ele falou, é o maior tormento que eu tenho aqui no mundo espiritual. Instruções psicofônicas. O amigo que foi. Esse é o título. Olha o horário. Era amigo de... Olha o horário, Tiago. Vamos lá fazer a nossa. Agradecer a presença dos amigos espirituais. Rogando ao Senhor Jesus, como André, e nos auxilie a extirpar de nosso coração a erva daninha do egoísmo, do orgulho, para que possamos elevar-nos pela renovação interior, nos aproximando vibratoriamente pelos sentimentos das entidades amigas que permaneceram conosco todos esses meses nesse estudo. Contudo, a prece é pedir, e eu peço em nome de todos, irmãos queridos, permaneçam conosco no próximo estudo, onde dia 23 de fevereiro, se Jesus nos permitir, estaremos reunidos em torno do livro Os Mensageiros. Aprender os bastidores de uma casa espírita, compreender a importância de um espírito protetor e, acima de tudo, desenvolver em nós a gratidão e o desejo de servir onde quer que nos encontrarmos, na casa espírita, dentro do lar, na sociedade. Conhecemos ainda e sabemos da nossa pequenez moral, mas somos aqueles doentes que já caminham em direção ao médico em busca de um diagnóstico para encontrarmos a cura. E o médico é Jesus de todos nós. Espero em Deus que todos nós continuemos a caminharmos em direção a Ele. E Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Mário, gratidão à sua dedicação. De todos nós, né? É.